Oi pessoal, tudo bem? Então a professora Rosane vai estar dando início na aula de Química de vocês, lá do segundo ano. Então essa aula que nós temos, nós vamos estar falando sobre soluções. Então, soluções dentro da química são misturas que têm diversas reações, tá? Peço desculpa caso vocês escutem bastante barulho, a professora já trocou de ambiente, mas está um pouco barulhento hoje, tá? Então, o que são soluções? Então, toda mistura é chamado de dispersão. E essas soluções, essa dispersão, então, ela pode ser chamada de homogênea, tá? Quando a gente mistura os elementos químicos, e nesse caso é impossível ver esses compostos a olho nu. Ou heterogênea. Visivelmente a gente identifica a presença da mistura. Por exemplo, a gente colocar água e açúcar e mexer, você não vai ver a olho nu que tem açúcar ali. Porém, se eu misturar água e óleo, essa mistura nós vamos identificar normalmente, né, com visual, esses compostos que vão estar ali nessa mistura, nessa solução, tá? Ali, então eu já coloquei o exemplo para vocês ali, ó. Então, água e óleo, a gente pode até tentar misturar. Ele, com o tempo, ele mistura, depois ele separa por diferença de densidade. Agora, água, sal, água e açúcar, esse processo já não, tá? Então, por isso que é homogêneo e heterogêneo. E aí, as misturas, elas podem ser classificadas em função do tamanho das partículas que ela tem, que ela constitui, tá? Em suspensão, quando nós temos, por exemplo, água e areia, essa suspensão, normalmente a gente, quando vai comprar alguns antibióticos, alguns remédios, tá escrito lá, suspensão, tá? Porque esses elementos, normalmente, eles não se misturam muito bem, tá? Então, há essa diferença ali. Coloide, né, que podemos citar aí como a gelatina e a geleia, e a solução, água e açúcar. Então, a gente mistura, essas duas se misturam. E aí, nós temos alguns componentes dentro dessa solução. Os principais, o soluto, que é a solução, é a substância que está sendo dissolvida, e o solvente que efetua a dissolução. Para vocês entenderem bem certinho, por exemplo, eu tenho a água e tenho açúcar, tá? Então, o açúcar é o soluto e o solvente é a água. Quando nós vamos comprar alguns solventes para tintas, principalmente a base de óleo, tá? Aquelas a base de óleo, elas vêm com solvente chamado água rasa, tá? Então, esse aqui é solvente, ele vai dissolver lá o soluto, que nesse caso é a tinta. Todo elemento químico, ele tem um coeficiente de solubilidade, quer dizer, o máximo que ele pode dissolver. Aí, isso é uma determinada pressão e uma temperatura. Então, por exemplo, se eu pegar um copo d'água lá e colocar 10 colheres de sal, vai chegar uma hora que a água não vai dissolver mais essa quantidade de sal. Então, isso é chamado de coeficiente de solubilidade. Então, todo elemento químico tem uma quantidade para dissolver de determinado outro elemento químico, tá? E aí, nós temos dentro dessas soluções que são chamadas de insaturada ou mesmo diluída, tá? Insaturada ou não saturada. Nesse caso, é quando a gente pega o soluto, tá? Esse soluto, ele não atinge o limite de solubilidade do solvente. Então, vamos dizer que eu tenha lá 100, como tá ali no exemplo, 100 gramas de água, mais 25 gramas de sal. Vou misturar, vai dissolver ali certinho, tá? Nesse caso, essa substância é classificada como insaturada. Agora, quando a gente tem uma substância que é chamada saturada, tá? Nesse caso aqui, o soluto e o solvente, eles atingem o limite de solubilidade, tá? Então, esse limite é atingido, e aí, a quantidade que será adicionada depois desse limite, ele não vai ser dissolvido, que vai ser o próximo que nós vamos ver. Só que acontece, ele atinge um limite e no fundinho, tá? Vamos colocar ali de novo, ó, 100 gramas de água com 50 gramas de sal. NaCl é cloreto de sódio, é sal. Então, o que vai acontecer? Vai
sobrar no fundo do pote, no fundo do becker ali em questão, um pouquinho de sal. E esse fundinho é chamado de precipitado, tá? É o restinho, é a rapinha que fica ali embaixo que não foi dissolvido, tá? Agora, quando nós temos uma substância insaturada, tá? Nesse caso, a substância, vamos dizer que eu tenha uma substância lá, e aí aquelas 50 gramas de sal ali seja aquecido. É aquecido, aí se mantém em repouso e tal. O que acontece? Essa quantidade excessiva de sal, ela vai ser dissolvida por esse processo. Pode ser por aquecimento, pode ser por resfriamento, pode ser por diferença de pressão, aumento ou diminuição, tá? Porém, quando as condições de temperatura e pressão voltam ao normal, o coeficiente diminui de novo, novamente, tá? Então, isso é uma substância insaturada, tá? Então, a saturada, ela chega no limite e sobra um precipitado, e a insaturada, ela diminui depois de que passa esse processo, tá? Então, esse é um pequeno resumo do que vocês vão ter lá sobre soluções no material de suporte de vocês. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.